Aleluia. A paz, igreja. A paz, igreja. Aleluia. Eu sei que é sexta-feira, né? Mas estamos felizes com o Senhor. Eu tinha um médico, o Dr. Velasco. Eu falava assim: você deve tirar um NEP. E sempre, às vezes isso eu lembro minha esposa, né? Um NEPzinho você recupera, repõe as energias rapidamente, se está muito cansado com qualquer problema. Mas desde o início, né, Deus está falando conosco. Essas canções foram muito bem escolhidas. O Espírito Santo direcionou cada uma. A Thalitinha já deu uma palavra aqui dentro do nosso tema, né? E Deus está movendo. Acho que é o mesmo Espírito que está aqui nesta igreja, nos nossos corações, está movendo. E eu vejo esta igreja é uma mega church. Amém? Eu vejo, porque quem faz isso é o Espírito Santo. E nós estamos indo no caminho certo de buscar a presença do Espírito Santo, buscar a presença de Deus e se entregar totalmente a Ele. Porque quando nós fazemos isso, com certeza as coisas acontecem. Não mega church para a gente ter orgulho de falar que é mega church, mas é para dizer que estamos alcançando a comunidade, alcançando mais pessoas. Isso agrada o coração de Deus. O nosso tema hoje é uma mensagem que eu preguei na congregação em São José, quando a gente pastoreava lá, no dia 18 de janeiro de 2013, numa sexta-feira, que nós tínhamos culto na sexta e no domingo. Na sexta-feira, e a Cris achou esse papel lá quando a gente estava pacotando para mudar, e me entregou. Eu falei: meu Deus, não lembrava mais dessa mensagem, mas como Deus tem me tocado e me direcionado para me compartilhar a palavra de Deus sobre o Espírito Santo, eu falei: perfeita, vamos aqui compartilhar, né? Eu creio que é hora. E o título é Pentecostes, o fogo que não se apaga. Fala comigo: Pentecostes, o fogo que não se apaga. O texto está em Atos capítulo 2, verso 1 a 8, e depois depois os versos 12 a 17, do mesmo capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo um aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, eleitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia,
Atos 2, 1 a 9. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, acontecerá que derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Atos 2, 13 a 18. Essa parte. Estamos buscando uma nova unção do Espírito. Estamos buscando um novo poder do Espírito, um novo revestimento do alto. Poder que vem do alto, não é poder humano e nem poder que vem de baixo, mas é poder que vem do alto. Nós queremos ser renovados, nós queremos ser revestidos e viver não só com o Espírito, pois Ele está sobre nós, mas queremos estar transbordando dele. Amém? Transbordando, como eu fiz aqui uma sexta-feira passada, o exemplo do copo com a jarra, né? Despejando e a água fluindo, derramando e transbordando. É isso que nós queremos, o transbordar do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sabemos que muitos já foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, outros já receberam os dons espirituais, mas deixa eu falar para vocês aqui hoje, nesta noite, Deus tem uma unção nova, fresca para você experimentar. Amém? Deus tem algo novo para você experimentar. Algo do Espírito que você ainda não experimentou. E certamente a sua vida não vai ser a mesma. A sua vida vai ser transformada por esse mover do Espírito, por esse revestimento do Espírito, por esse fogo que queima, que purifica, esse fogo que nos dá santidade, santificação. Amém? O batismo no Espírito Santo é uma experiência incomparável. E esta disposição do cristão convertido e regenerado, visando propósitos específicos. Deus não batiza com o Espírito Santo, não nos reveste com o poder, simplesmente para a gente ficar quietinho, saboreando o gostoso do Espírito Santo. Mas Ele nos batiza, Ele nos reveste com poder, com propósito específico. E esse propósito era para fazer a diferença no reino de Deus. Esse propósito era para fazer a diferença com as almas que estão perecendo. Nós precisamos desse poder para termos ousadia para falar do Senhor Jesus. Esse poder não é uma habilidade inata que possuímos. Nós não possuímos ele naturalmente. Não é o resultado do conhecimento que acumulamos através dos estudos. E poder é um poder sobrenatural, irresistível, é o poder do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Amém? Que Jesus prometeu que enviaria. E no dia do Pentecoste a igreja foi inaugurada com essa promessa maravilhosa, com esse poder maravilhoso.
Esse poder não é uma habilidade instantânea que possuímos, não é o resultado de conhecimento, é um poder sobrenatural que nos transborda e invade o nosso ser. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja é o povo chamado para fora do mundo. Como o pastor Enold pregou aqui, falando sobre eclesia, significando que nós somos chamados para fora, para voltar ao mundo com testemunho, como testemunha de Cristo no mundo. Não sendo do mundo, vivemos no mundo para pregar o Evangelho por todo mundo e toda criatura, fazendo discípulos de todas as ações, até os confins da terra, para cumprir a grande comissão da igreja. Nós precisamos de poder, né, para nós cumprir essa grande comissão que Jesus deu, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós não fazemos isso naturalmente. Nós temos que ter o poder, o revestimento de Deus para incendiar os nossos corações e ficarmos preocupados com as pessoas que estão indo para o inferno. Muitas das nossas familiares nunca ouviu falar de Jesus, talvez nem por você mesmo, mas nós precisamos ter esse amor derramado pelo Espírito Santo para poder cumprir essa missão maravilhosa de levar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. E cada amém que nós damos para a honra e glória dele. A palavra grega usada aqui para poder é dunamis, de onde vem nossa palavra dinamite. A dinamite esmiuça as pedras mais duras e derruba as estruturas mais sólidas. Na fazenda onde eu nasci, o papai resolveu, tinha uma pedreira de pedra tapiocanga, não sei se vocês conhecem esse tipo de pedra, e o papai, eu não sei, naquela época, eu era menino, eu não sei onde ela arrumou, mas ela arrumou umas dinamite, arrumou uma broca e furava e punha essa dinamite lá, botava fogo e vamos correr. E o trem explodia. Ele construiu uma represa com essas pedras lá. Eu ficava admirado, como que eu passava lá, sempre lembrava como que explodia. Então, pode ser as pedras mais duras, mas a dinamite tem o poder para fazer isso. Por isso que é usado no grego essa palavra, né? Dunamis. E esse poder é capaz de transformar o pecador mais rebelde em um servo do Altíssimo. Amém? É capaz de transformar o Saulo de Tarso, o mais temido inimigo do cristianismo, no mais poderoso apóstolo de Cristo. Esse é o poder que transforma. Apareceu na nossa igreja o bandido da luz vermelha de São Paulo, pregando na nossa igreja lá. E ele contava aquelas experiências que ele tinha para roubar. O diabo levantava ele meia-noite para ele poder roubar. E ele entrava nos apartamentos, ele tinha uma habilidade especial dada pelo Satã, né? Mas ele também contava como Deus protegia ele, já estava protegendo para até a conversão dele. Então, uma pessoa dessa, você olha nos olhos naturais e fala, não tem condição de ser transformado. Mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, transforma o pior bandido
num servo de Deus, num pregador do Evangelho, como foi Paulo, né? O poder que a igreja precisa não vem da terra, mas do céu. O texto diz que ao descer sobre vós o Espírito Santo, então estava acima, né? Não vem dos homens, mas do Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos regenera. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. Na hora do arrebatamento da igreja, nós temos selo. E aqueles que têm o selo vai ser arrebatado com Cristo. Porque tem esse selo da redenção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sela para a redenção. É o Espírito Santo quem nos transforma à imagem de Cristo e nos santifica. É o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar. Não podemos fazer a obra de Deus fiados em nosso conhecimento ou em nossos métodos. Muitas igrejas aí estão confiando nos métodos deles e esquecendo de buscar o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Pastor, ou profetizando aqui, o Pedro, né? Pérez, não é minha isso, vai não. O Pedro Pérez pregou sexta-feira passada, porque ouviu uma mega church, uma pessoa falar que nós não podemos agredir com palavras na época da Páscoa, né? Falar sobre sangue, sobre isso, sobre aquilo. Mas as igrejas estão desviando do propósito pelo qual ela foi fundada. E nós precisamos de resgatar isso através do poder do Espírito Santo de Deus. Não vai ser método que vai trazer pessoa aqui, mas é transformação de vidas, né? Eu roubava, não roubo mais. Eu matava, não mato mais. Eu prostituía, não prostituo mais. Eu fazia coisas horríveis, mas Deus resgatou a minha vida, transformou e me fez parecido com Ele. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo. Quantos concordam comigo? Aleluia. Carl Henry observa: negligenciar a doutrina da obra do Espírito é criar uma igreja confusa e incapacitada. Eu estava lá na sala, lá em cima, e peguei o seu livro lá, pastor, e achei isso aqui. Achei interessante, falando sobre o Espírito Santo, né? Negligenciar a doutrina do Espírito Santo, como muitas igrejas estão fazendo aí, é criar uma igreja confusa e incapacitada. Mas nós vamos ser uma igreja clara de mente, clara de propósito, né? E capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Pentecostes é a continuação da glória, continuação da Shekinah de Deus. Deus nos criou para sermos cheios da sua vida. Por isso que Ele colocou a árvore da vida no jardim do Éden, para que Adão se alimentasse dela. Deus é vida. Jesus falou: eu sou a vida. E a árvore da vida era para dar vida e alimentar Adão e Eva. Para os eleitos, Deus se manifestava com a sua glória, com a sua Shekinah. E Ele escolheu o fogo para ser o primeiro e mais contínuo símbolo da sua presença. O fogo no templo ele não podia apagar, tinha que ser continuamente. E simbolizando exatamente a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo cumpriu e espiritualizou a glória e a Shekinah do Antigo Testamento. E Israel perdeu
a glória perdeu a sua Shekinah quando foi para o cativeiro. Nós temos aquela palavra, né, Icabod, a glória de Deus se foi. Mas ela retornou pelo Pentecoste, que é a melhor. Amém? Aleluia, o Pentecoste voltou. O Pentecoste está aí. Antes, uma coisa que era temporária, agora é permanente. Antes do templo, agora em nosso ser, no nosso espírito. A glória, a Shekinah do Espírito, a chama do Pentecoste na dispensação da graça, agora na dispensação da graça, né? Agora é para todos. Houve uma democratização do Espírito, né? Para os servos, para as servas, para os jovens, para os velhos, para todos. Todos que buscam, todos que querem. Então houve uma democratização. 2,17, Atos 2,17 diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Essa glória, essa Shekinah, esse Pentecoste, é para mudar nossa personalidade, nosso comportamento, nosso caráter, e para que sejamos mais parecidos com Jesus. Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Amém? Portanto, precisamos urgentemente de uma nova glória, uma nova Shekinah, o novo Pentecoste em nosso tempo. E aqui eu quero falar sobre 6 razões porque nós precisamos do Pentecoste. Tem várias, mas eu quero focalizar só em 6. Primeira, por causa do baixo nível espiritual. É a primeira necessidade que nós temos do poder do Espírito Santo, do Pentecoste hoje. Vivemos um tempo de superficialidade espiritual. Recentemente, um pastor muito conhecido no Brasil, ele disse: as igrejas estão cheias de pessoas vazias. A praga desta geração chama-se superficialidade. Nossas igrejas estão cheias de gente rasa. São palavras desse pastor. Infelizmente é uma realidade. Uma realidade. Eu não creio que hoje à noite seja verdade aqui, porque todos vocês que estão aqui estão buscando a presença de Deus, quer ser mais cheio. Obrigado, Lucinho. O Evangelho, Pedro também falou muito sobre o Evangelho, né? Não é só libertação, cura e prosperidade. Essa é apenas uma parte do Evangelho. Por isso que Paulo foi um dos maiores pregadores, ensinadores e apóstolos, porque ele pregava o Evangelho pleno, o Evangelho completo. Ele não pregava só as coisas que interessam para muitas igrejas aí, mas ele pregava o Evangelho completo, né? E por isso ele dizia: não me avergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, dunamis, poder de Deus que transforma, que faz um rebuliço na vida da pessoa. O discipulado, o caráter provado, a santificação, propósito de andar com Deus. E sobre a provação, as dificuldades, todos nós passamos, e tem igreja também que nega essa realidade. Mas isso sumiram da Bíblia, né, dessas igrejas. Eu não sei quanto a você, mas eu não estou satisfeito com o meu nível espiritual. Eu quero me aprofundar em Deus. Nós tínhamos uma canção aqui que na época do avivamento nós cantávamos: eu quero é Deus, eu quero é Deus. Deus. E eu quero é Deus.
Eu quero é Deus, eu quero é o poder de Deus na minha vida. Quero ter comunhão com Ele, quero mais da sua presença. Quero ficar sempre faminto pela sua glória. E quero estar em linha com as batidas do seu coração. Quero cumprir a minha carreira e guardar a fé. E quero que naquele dia Ele me chame. Entra, bom servo e fiel. Amém? Que maravilha. Isso não vai demorar, né, irmãos? Não vai demorar. Glória a Deus. Está chegando. Está chegando. O fim está chegando. Nós não sabemos se é agora, se é daqui a 10 anos, mas nós temos que estar preparados para ouvir esse comando de Jesus, né? Servo bom e fiel. Há também aqueles que, como os da igreja de Éfeso, já foram quentes, mas perderam o calor espiritual, abandonando o seu primeiro amor. É triste, né? A pessoa teve a experiência, foi aquecido, fogo puro, mas hoje perdeu, é morno, e perdeu totalmente o relacionamento e a conexão com Deus. Muito triste, é muito triste. E tem pessoas que vêm na igreja, cantam os louvores, ouvem a palavra, têm a doutrina na cabeça, mas o seu coração está gelado para Deus. É uma pessoa insatisfeita, uma pessoa triste, amargurada, porque vem, sorri para os irmãos, abraça os irmãos, tudo bem? Tudo bem. Mas volta para casa com o coração triste, porque o coração está gelado para Deus. Nós precisamos estar quente para o Senhor Jesus. Precisamos do Pentecoste hoje para queimar todas essas superficialidades e o fogo para queimar completamente as impurezas do nosso interior. Somente o poder do fogo, do Espírito Santo, que pode fazer isso nas nossas vidas, para realmente queimar e começar uma vida nova. Você está satisfeito com o seu nível espiritual? O que você está fazendo para ser mais fervoroso no Espírito? Eu coloquei 3 coisas aqui: jejum, oração e palavra. Amém? Graças a Deus que há alguém ainda que jejua, né? E está orando, buscando a presença de Deus. Nós iniciamos a oração entre os homens, as mulheres já fazem isso há muito tempo. São mais espirituais do que os homens, né? Sempre foram. Mas iniciamos todo o primeiro sábado do mês, 10 horas da manhã, nós vamos estar na sala de conferência. E no último sábado, que foi o primeiro, nós tivemos uma reunião de oração poderosa. Poderosa. Estava o Pedro, o Mazinho, o Berg, o pastor Ronald, quem mais? Tinha mais um, né? E eu falei, senti de cada um orasse, e cada um orou, mas foi assim, uma oração poderosa. E depois o Pedro deu uma palavra de 15 minutos, oração com palavra, 15 minutos, colocando ali o profeta Natan, quando falou para Davi, contou aquela palavra para ele, né? Aí eu falei, esse aí é você. E Davi, a queda dele, né? Matando Urias, colocando ele na guerra lá, para ser morto, traindo ele, quer dizer, todo o erro que ele fez, mas o filho com Batseba, o profeta Natan falou, ele não vai nascer, porque ele vai nascer, mas ele vai morrer. E realmente
ele jejuou, ele orou, ele pediu a Deus misericórdia, mas o filho morreu. Depois que o filho morreu, ele não jejuou mais, foi no templo, ofereceu um sacrifício a Deus, e depois ordenou seus subalternos lá para trazer comida para ele, comeu. Falou, mas como é que pode? Você estava jejuando, estava chorando e clamando para Deus não ressuscitar o seu filho, não deixar morrer, agora que morreu você está numa boa? Ele falou, não, agora não adianta mais eu fazer nada, porque meu filho não vai ressuscitar. Mas ele fez os passos certinho para a recuperação. Caiu, reconheceu que caiu, foi na presença de Deus, ofereceu uma oferta e honrou Batseba, porque naquela época, se a mulher ficasse sem a honra que seria do rei, ela seria rejeitada, estaria numa situação muito difícil. Mas ele fez tudo certinho, depois do que ele fez tudo errado, né? Então foi uma palavra tremenda do Pedro. Então, se você é homem, venha participar com a gente, porque a gente vai orar para as necessidades da igreja, os departamentos da igreja, e também receber uma palavra. O próximo vai ser o Berg, que vai trazer a palavra, depois o terceiro vai ser o Aguinaldo. Então nós queremos que cada diretor traz uma palavra, dando oportunidade de cada um trazer o que está ardendo no seu coração. Então, 3 coisas, né? Se a gente quer realmente aumentar o nível espiritual, nós temos que ter isso, orar, jejuar e buscar a presença de Deus através da palavra. Primeiro causa que nós precisamos poder, por causa do baixo nível espiritual. Segundo, por causa da nossa falta de ousadia. A gente sem poder, sem o Espírito, não temos ousadia. Não temos ousadia. O povo de Deus precisa ser mais ousado. Quando olhamos para o apóstolo Pedro, antes dele ter passado pelo Pentecoste, ele negou Jesus por 3 vezes e ainda praguejou, né? Porém, depois do Pentecoste, ele ficou muito ousado. Aquele velho Pedro acabou. No verso 14 do capítulo 2 de Atos, fala que Pedro se levantou com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão, e como resultado do seu discurso, da sua pregação, no verso 41 do capítulo 2 fala esse resultado, que Pedro teve pela sua intrepidez. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas na igreja recém-fundada. Amém? Então é isso, ousadia. Ele teve ousadia, ele foi fraco, pecou, negou Jesus, mas depois que ele passou pelo Pentecoste, ele recebeu o poder, o revestimento do Espírito, ele ficou outro Pedro. Amém? Em Atos 4:8, Pedro e João diante das autoridades. O texto anterior diz o seguinte, que Pedro e João estavam indo orar no templo, e quando eles chegaram no templo, na porta do templo estava lá um cego de nascença, pedindo esmola. Aí eles pediram esmola para eles. Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E o cego, o coxo, andou, pulou, começou a correr, dá glória a Deus, entrou no templo e ficou fazendo rebuliço,
Todo mundo preocupado, porque conhecia, 38 anos ali, todo mundo conhecia ele. E aí as autoridades falaram, o que vamos fazer agora, hein? E Pedro pregando com João lá no pátio do templo. Então as autoridades mandaram trazer Pedro e João e perguntaram, qual que é poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Nós somos o sumo sacerdote, nós somos as pessoas, os líderes religiosos aqui. E vocês, por que vocês fizeram? Em nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para as autoridades e líderes do povo: este Jesus que vocês crucificaram, este Jesus que vocês rejeitaram, era pedra de esquina, vocês rejeitaram. Eu faço esse milagre no nome dele, Jesus o Nazareno, que não ficou na sepultura, mas ele ressurgiu ao terceiro dia e está vivo. É no nome dele, é na autoridade dele que eu estou aqui fazendo esse milagre. Pedro, impetuoso, ousadia, intrepidez, né? Agora o Senhor considera a igreja do Senhor, né? Ela não pede para livrar da perseguição, e Deus dá um novo derramar do Espírito. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, para que possamos curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo de Deus. Olha a oração que eles fizeram, para que Deus desse ousadia e coragem para eles fazer a obra de Deus, curar os enfermos e fazer os milagres que o Espírito fazia. Depois de olharem tremer o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então precisamos de ter a ousadia, e a ousadia vem através do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de poder por causa da nossa falta de ousadia. Mas Pedro aqui dá um exemplo maravilhoso. Atos 7, 54, 55 fala assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa já é outra história do primeiro mártir da igreja, né? Depois dele fazer um discurso tremendo, como o de Pedro, Estevão disse isso, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sendo apedrejado, mas ele estava vendo Jesus à direita de Deus ali nos céus. Glória a Deus. Ousadia para morrer, ousadia para não negar a Jesus, mas estar testemunhando de Jesus, mesmo na perseguição e na dificuldade. Muitos crentes precisam do Pentecoste hoje para ser mais usados. E infelizmente, muitos têm vergonha de dizer que são cristãos. Muitos têm vergonha de... Uma jogadora agora, eu estava vendo hoje, ela desculpou na imprensa, porque ela tinha colocado um post, tinha colocado uma mensagem falando da sua cristandade, da sua fé. Aí eles obrigaram ela rejeitar e pedir perdão para o povo. Coisa tremenda, né? O diabo está furioso. Eles não estão permitindo que você
testifica de Jesus e fala que é um cristão, porque faz tudo para pressionar, né? E, se for possível, tira até o seu cargo, tira tudo que você tem, a sua carreira, elas acabam, porque estão dizendo que são cristãos. Mas nós não podemos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então temos que compartilhar o Evangelho, falar de Jesus. E Paulo disse em Romanos, né? Acabei de citar, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não vos tem dado um espírito de covardia, mas poder e moderação. Deus vai te pegar para que a ousadia que esteve sobre esses homens de Deus esteja sobre você também. Você permite Deus te pegar? Aleluia. Qual é a área da sua vida que você precisa ser mais ousado? Terceiro, nós precisamos de poder para tratar o pecado com mais seriedade. Tempo de Pentecoste é também tempo de juízo. Temos essa certeza na parte de Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, por isso nenhuma culpa ou condenação há contra nós. Nós sabemos disso. No entanto, muitos cristãos não compreenderam que toda ação pecaminosa tem uma consequência desastrosa contra nós mesmos, contra a igreja, contra a família e contra a própria sociedade. Então, muita gente não sabe a dimensão do ato pecaminoso, do pecado, causa na vida. Eles não analisam as consequências e pecam. E depois as consequências para a família, para a igreja e até mesmo para a sociedade. Deus o expõe à vergonha. Nós temos aquela história de Ananias e Safira, né? Na igreja primitiva. Todos vendiam suas propriedades e traziam para os pés dos apóstolos. Mas Ananias e Safira vendeu sua propriedade e resolveu ficar com pouco. Não era deles toda a propriedade, eles podiam fazer o que quisessem, mas guardou um pouco e chegou lá à frente da igreja, entregando como se estivesse entregando tudo. E Pedro falou assim: você não mentiu a mim e nem à igreja, você mentiu ao Espírito Santo. Pô, caiu morto. Aí enterraram ele. Daí 3 horas vem a Safira com a mesma história. Pô, caiu morto também, né? Não se brinca com pecado, não se brinca. Mentira, para que mentir? A propriedade era deles, eles podiam fazer o que quisessem na propriedade, mas não, mentiu ao Espírito Santo. É sério. Então, para tratar o pecado com mais seriedade, né, nós precisamos. E o fogo de Deus vai te pegar para você viver uma vida santificada. Amém? Glória a Deus. Quarto, nós precisamos de poder para experimentarmos o poder de Deus em nosso dia a dia. Dia a dia, todo dia, precisamos do poder de Deus. Não é só na igreja, não. O poder de Deus na vida dos apóstolos não era somente o prédio da igreja, mas no cotidiano. 90% das atividades da grande maioria das igrejas hoje acontece no prédio da igreja. Praticamente nada acontece fora do prédio de reunião, infelizmente. Mas lá era bem diferente. Lá tudo acontecia nas casas, tudo acontecia com as famílias, não tinha praticamente templos até o ano 300. E nesse ponto estamos um passo à frente. Somos uma igreja, não só aqui nesse prédio, mas estamos já com vários grupos de conexão na Bahia, na área da Bahia, né? Onde as famílias estão se reunindo.
O Pedro acabou de montar o grupo de conexão Hombridade, que são aqueles homens solteiros e estão aí querendo a palavra de Deus. Enfim, temos grupo de casais, temos vários grupos de conexão. E isso é importante, porque a igreja sai das quatro paredes e vai para as casas. Amém? E a solução vai determinar o que acontece ao seu redor, positivamente ou negativamente. Quinto, por que nós precisamos do poder de Deus? Para causarmos uma profunda mudança em nossa sociedade. O pastor Max foi lá hoje no consulado, né? Exatamente, para representar a nossa igreja, para poder causar uma diferença na sociedade. O poder de Deus é para mudar até a cultura de nossa cidade. O Pentecostes produziu uma influência para além das fronteiras da igreja. O verdadeiro avivamento vaza e transpira para fora dos portões da igreja e produz impacto em mudanças profundas na sociedade. Onde há o avivamento, a igreja de Reading tem causado um impacto muito grande naquela cidade, porque é uma igreja onde o poder de Deus está lá. Depois do Pentecoste, a religião do povo de Deus deixou de estar vinculado a lugares sagrados, ao templo, ao domingo, as pessoas que eram consideradas sagradas como sacerdote, o ritual sagrado do culto. Então, depois do Pentecoste, agora é o Espírito Santo que move dentro da igreja e faz a pauta, que faz realmente as coisas acontecerem. O Pentecoste colocou a igreja no lar. O sagrado agora não são todos os dias, e os sagrados não são apenas alguns, mas todos aqueles que têm o Espírito do Senhor. Deus está fazendo isso para preparar a igreja para a grande colheita que vamos ter, pois nenhuma estrutura de prédio comportará os milhões e milhões de vidas que se chegarão para o seu reino. Quando declaramos que a nossa cidade é do Senhor Jesus, a gente às vezes vê algum ceticismo em algumas pessoas, mas essa frase, ela acontecia onde havia os grandes avivamentos, e nós queremos declarar isso também nesta noite. South São Francisco é do Senhor Jesus, a Bay Area é do Senhor Jesus, aleluia. A América, o Brasil é do Senhor Jesus. Então, o avivamento que vai sacudir o Brasil mudará o perfil daquela nação. O avivamento que vai sacudir a mensagem de paz vai mudar o perfil dessa igreja, vai mudar o atus operandi desta igreja. As pessoas vão ficar perplexas. O que está acontecendo? É o poder do Espírito Santo. E para encerrar, sexto, para que precisamos do poder do Pentecoste? Para que nossa pregação seja autenticada pelos resultados. Paulo fala aqui, a sua palavra, a sua pregação seguia através de milagres. Tudo que ele falava, até a sombra de Pedro curava. Então seguia a pregação. Atos 2:37 diz: ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A pregação de Pedro explodiu como a dinamite de Deus no coração da multidão. Foi uma mensagem que atingiu de cheio os pecadores que precisavam de arrependimento. Nossa alma não pode ficar insensível ao ver as pessoas queridas, nossos queridos
indo aos passos largos, né, para o inferno, nós temos que ter um coração mais amoroso. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós precisamos de poder para ter mais ousadia, para lidar com o pecado como pecado, para pregar a palavra de Deus e ver as coisas acontecerem. Nós precisamos de poder para causar uma mudança na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, nas nossas... Eu acabei de receber uma notícia da minha irmã. Eu orei com ela e com meu cunhado essa semana para resolver uma situação. E hoje ela disse: ó, mano, graças a Deus as nossas orações foram ouvidas, foi resolvido. E eu falei: o que eu posso fazer, Senhor, para Ti? Uma coisa que estava emperrada foi resolvida. Eu não posso apresentar uma gratidão a Ti de mão vazia. Então eu dei uma oferta para a igreja hoje, com gratidão ao Senhor. Então nós temos que ser movido pelo Espírito. Quando o Espírito falar com você, você deve fazer, né? Deve fazer. O Espírito Santo falou para o Aguinaldo: não, faz a comida aí no aniversário da igreja, por sua conta. E ele fez, ele obedeceu. Então nós temos que ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, o nosso Kiber está esperando ali para a gente comer, mas nós vamos gastar um tempo no altar do Senhor. Nós vamos vir aqui e falando para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu Espírito Santo, eu quero ter fome da Tua palavra, eu quero ter amor ao Senhor. E gastar um tempo aqui de apreciação ao Espírito Santo, de gratidão a Deus. E se você não é batizado com o Espírito Santo, peça esse revestimento, peça o batismo com o Espírito Santo, que Ele vai te conceder. Ele é o único que batiza. Ele é o único que batiza. Nós, pastores, batizamos em água, batizamos o batismo de água, mas o batismo do Espírito Santo é feito pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus. Então venha, se você não tem esse revestimento, venha aqui à frente para receber este poder, para você ter vitória nessas 6 áreas que eu falei, porque nós precisamos de poder em todas as áreas, mas tem área que precisamos mais do poder de Deus. Oh, glória a Deus. Que o grupo de louvor vem e canta: vem Espírito para nós aqui. Vem Espírito, ouvir a voz de cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, nos ensinar, nos dar o Teu poder, da Tua Shekinah, do Teu Pentecostes. Aleluia. Peça a Ele para encher você agora. Enche, Senhor, para que haja um derramamento, um transbordar do Espírito na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Vem agora para o altar, tem um momento de apreciação ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Nós te adoramos, Jesus.
Te adoramos. Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas estamos aqui pedindo perdão, Senhor, humilhando na Tua presença poderosa. Oh Deus, para que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó Espírito, vem sobre cada um agora e encha da tua dinamite, Senhor. Encha da tua dinamite, do teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Permanente. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Queremos transbordar na Tua presença, Senhor. Queremos cumprir o nosso propósito. Queremos
Queremos, Senhor, ser uma geração, Senhor Jesus, que verdadeiramente anda na tua presença. Encha-nos no teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós morada, que o Senhor possa encontrar em nós a habitação da tua glória. E onde quer que a gente vá, Pai, a gente possa transbordar a tua presença. Obrigado por esse chamado, por esse despertar em nós. Obrigado por nos dar esse privilégio de sermos agentes de transformação. Glória ao teu nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e essa presença tão doce, tão real, tão genuína do Espírito Santo possa estar com todos vocês. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.